Estimada Virgem Noiva Palavra, estamos aqui. Chegamos. O tempo está próximo. A casca se separou da semente. Temos estado na presença do Filho, amadurecendo. Permaneceremos nessa presença até que nosso pequeno grupo se torne tão amadurecido para Cristo que nos tornemos pão em sua mesa. Graças sejam dadas a Deus. Esta mensagem vindicou Malaquias 4, vindicou Lucas 17:30, vindicou Hebreus 13:8, vindicou São João 14:12, vindicou Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos, os mistérios de Deus, a semente da serpente, casamento e divórcio e todos esses outros mistérios que estiveram ocultos sob as colunas por todos esses anos. Somos virgens para a palavra. Não podemos e não vamos tocar em mais nada. Cada mensagem que ouvimos é fresca e nova, maná novo que acabou de cair do céu. Mas ela nos advertiu que no fim dos tempos haveria 2 espíritos que seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Assim, devemos estar atentos a esse espírito, pois parecerá ser a própria noiva. Observe, veja o quão semelhante lhe parece. Mateus disse, São Mateus 24:24, disse que os 2 espíritos nos últimos dias, o espírito de igreja do povo da igreja, e o espírito de noiva do povo da noiva, seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Isso é o quão semelhante. Ele disse que o espírito do povo da igreja e o espírito do povo da noiva seriam tão semelhantes um ao outro. Isso significaria que o espírito do povo da igreja teria que dizer que eles creem na mensagem da hora para serem tão semelhantes assim. Isso não seria o metodista, batista, presbiteriano, ou mesmo pentecostal. Eles estão tão longe da palavra e até mesmo rejeitam a mensagem. Nenhum deles tem o espírito semelhante ao da noiva. Satanás tentou, e com grande êxito, ser tão enganador. Mesmo desde o início, ele simplesmente disse, certamente, dizendo a Eva para usar o raciocínio dela e que deveria ouvi-lo também e não sua palavra. Há apenas uma coisa que lhe foi ordenada para fazer, permanecer com a palavra. Fatos. Se há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Foi isso que o profeta nos disse. A resposta deve vir da palavra. A palavra somente vem a um profeta. O profeta é o único intérprete da palavra. Se algum homem ou mulher lhe der uma resposta, tem que ser o que o profeta já disse. Não pode ser a interpretação, ideia ou compreensão deles. Eles têm que respaldar isto com a palavra falada pelo profeta vindicado de Deus. Não é a palavra do profeta e algo mais, é simplesmente o que o profeta disse. Há agora 2 linhas de pensamentos. 1. Deve-se crer em cada palavra nas fitas, pois são as mensagens mais importantes que você deve ouvir. 2. Não há necessidade de crer em cada palavra nas fitas, e o ministério agora tem as mensagens mais importantes que você deve ouvir. Há muitas variações dentro do segundo pensamento. O Espírito Santo dirigirá a mim ou ao meu pastor a nós dizer o que é e o que não é a palavra. Precisamos mais do que apenas o que o irmão Branham disse nas fitas. O ministério deve explicar ou esclarecer passo a passo a palavra. Sem o ministério você não pode ser a noiva. Há muitas outras discrepâncias, mas é impossível listar todas elas. Mas não há variação ou discrepâncias dentro do primeiro pensamento. É simplesmente, creia em cada palavra. Como crentes nesta mensagem do tempo do fim, vocês devem se fazer estas perguntas. 1. Você crê que o que o profeta disse nas fitas é o seu absoluto, ou crê que é o Espírito Santo através de você ou do seu pastor? 2. Você crê que o ministério quíntuplo tem as mensagens mais importantes que a noiva precisa ouvir, ou é a mensagem nas fitas? Se o seu pastor, pregador, professor, evangelista ou profeta não lhe diz que as mensagens mais importantes que você deve ouvir estão nas fitas, ele é falso, e é o Espírito que o profeta nos avisou que viria. Se ela diz que elas são as mensagens mais importantes que você pode ouvir, mas ainda se recusa a tocar as fitas em sua igreja, há algo errado.
Se ela realmente acredita que ouvir as fitas é a coisa mais importante que se pode fazer, então ela tocaria as fitas primeiro, então pregaria, se guiado a fazê-lo. Exemplo simples. Se eu lhe dissesse que beber água pura é a coisa mais importante que você pode fazer pela sua saúde, e que só existe uma fonte de água potável pura, certificada e comprovada. Mas quando você vem jantar na minha casa, eu não lhe sirvo essa água certificada. Eu lhe digo, você pode beber essa água na sua casa, mas na minha casa, você deve beber o que eu lhe der. Se essa água é a melhor coisa que posso lhe dar para a sua saúde, a qual lhe dará vida, então a primeira coisa que vou lhe dar quando entrar em minha casa é essa água potável pura. Estou errado em dizer, toquem as fitas em suas igrejas, e a melhor coisa que podem fazer por suas congregações. É assim diz o Senhor? Ou eles estão errados quando dizem, é errado tocar as fitas na igreja. O irmão Branham nunca disse para tocar fitas na igreja dele. Dizemos às pessoas para tocarem as fitas em suas casas, em seus carros, o tempo todo, mas na igreja elas devem ouvir a mim? Que espírito está conduzindo? Você diz, o que é dito nas fitas é o meu absoluto e a coisa mais importante que posso ouvir. Ou diz, as fitas não são suficientes. Não são o meu absoluto, e não é a coisa mais importante de se ouvir, o ministério que é. Agora é o tempo da semente, ou o tempo da noiva. As cascas estão mortas. As cascas estão secas. O tempo da palavra virgem, que não foi tocada. É uma virgem, lembre-se, um tempo da palavra virgem. Vem ouvir o novo maná que acabou de cair do céu neste domingo às 12h, horário de Jeffersonville. Enquanto ouvimos, a semente não herda com a palha. Irmão José Branham. Shalom. Este vídeo foi uma bênção para a sua vida. Curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.